Glória a Deus. Abra a tua Bíblia no livro de Números 13, 14. E hoje nós vamos falar sobre o mês de Ave. Aleluia. Nós estamos no 12º dia do mês de Ave. E eu vou pedir, por favor, que coloque. Vamos primeiro ao texto, depois coloca, por favor, aquele post. Números 13, 14 e 14. Números 13. Depois a gente vai. Sei que amarro todo do Levifertes, que agindo aqui, amarro todo lado da palavra, amarro todo lado de rapina. Não vai roubar nada, seus filhos vão receber. E vão reter em nome de Jesus. Não vai para o lugar que Jesus determinar. E declara esse ambiente totalmente controlado pelo Espírito Santo. E peço que tu continue, Senhor. Eu só sou um instrumento. O Senhor pode me usar da maneira que o Senhor quiser. Aleluia. Me torna sensível do Espírito Santo e consagra todos os meus sentidos a Ti, em nome de Jesus. Números 13. E o Senhor disse a Moisés: aleluia. Envia alguns homens em missão de reconhecimento à terra de Canaã, terra que dou aos israelitas. Envia um líder de cada tribo dos seus antepassados. Assim, Moisés os enviou do deserto do Parã, conforme a ordem do Senhor. Todos eles eram chefes dos israelitas. Se assente, por favor. 26. Eles então retornaram a Moisés. Se tiver algo, pode baixar. Eles então retornaram a Moisés e a Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram relatório a eles e a toda a comunidade. Aleluia. Eles mostraram, diga, os frutos da terra. E deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra a qual você nos enviou. Aleluia. Onde manam leite e mel. Aqui estão alguns frutos dela. Mas o povo que lá vive é poderoso. As cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos os descendentes de Enac, Então, aleluia, Caleb fez o povo calar-se. Perante Moisés e disse: subamos e tomemos posse da terra. É certo que venceremos. Mas os homens que tinham ido, baixa um pouquinho para mim, por favor. Mas os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo. É mais forte do que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório, baixou demais, um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que vivem nela. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enac, diante de quem parecíamos gafanhotos, a nós e a eles. 14 agora. Naquela noite, diz a palavra de Deus, toda a comunidade começou a chorar em alta voz. Todos os israelitas queixaram-se contra Moisés, contra Arão, e toda a comunidade lhes disse: quem dera tivéssemos morrido no Egito ou neste deserto, porque o Senhor está nos trazendo para essa terra só para nos deixar cair a espada?
nossas mulheres, nossos filhos serão tomados como despojo de guerra. Não seria melhor voltar para o Egito? E disseram uns aos outros: escolheremos um chefe e voltaremos para o Egito. Então Moisés e Arão prostraram-se rosto em terra, diante de toda a assembleia dos israelitas. Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que haviam observado a terra, rasgaram suas vestes e disseram a toda a comunidade de Israel: a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente, e se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra onde manam leite e mel e a dará a nós. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor, porque nós os devoraremos como se fossem pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo deles. Aleluia. Mas a comunidade toda falou em apedrejá-los. Então a glória do Senhor apareceu a todos os israelitas na tenda do encontro. E o Senhor disse a Moisés: até quando este povo me tratará com pouco caso? Até quando se recusará a crer em mim? Apesar de todos os sinais que realizei entre eles, eu os ferirei com praga e os destruirei, mas farei de você uma nação maior e mais forte do que a eles. Moisés disse ao Senhor: então os egípcios ouvirão que pelo teu poder fizeste esse povo sair dentre eles, e falarão disso aos habitantes dessa terra. Eles ouvirão que tu, Senhor, está com este povo e que te veem face a face, Senhor, e que a tua nuvem paira sobre eles e que vais adiante deles numa coluna de nuvem de dia e numa coluna de fogo de noite. Se exterminares este povo, as nações que ouvirem falar do que fizeste dirão: o Senhor não conseguiu levar este povo à terra que lhes prometeu em juramento, por isso os matou no deserto. Mas agora que a força do Senhor se manifeste, segundo prometeste. O Senhor é muito paciente e grande em fidelidade, perdoa a iniquidade e a rebelião, se bem que não deixa o pecado sem punição e castiga os filhos pela iniquidade dos pais até terceira e quarta geração. Vamos agora ao versículo 26. Depois da intercessão de Moisés, disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: até quando essa comunidade ímpia se queixará contra mim? Tenho ouvido as queixas desses israelitas murmuradores. Diga-lhes: juro pelo meu nome, declara o Senhor, que farei a vocês tudo o que pediram. Cairão neste deserto os cadáveres de todos vocês, de 20 anos para cima, que foram contados no recenseamento e que se queixam contra mim. Nenhum de vocês entrará na terra que com mão levantada jurei dar-lhes pela sua habitação, exceto Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Mas quanto aos seus filhos, sobre os quais vocês disseram que seriam tomados como despojo de guerra, eu os farei entrar para desfrutarem a terra que vocês rejeitaram. Os cadáveres de vocês, porém, cairão neste deserto. Seus filhos serão pastores aqui durante 40 anos, sofrendo pela infidelidade de vocês, até que o último cadáver de vocês seja destruído no deserto. Durante 40 anos vocês sofrerão a consequência dos seus pecados e experimentarão a minha rejeição. Cada ano corresponderá a cada um dos 40 dias em que vocês observaram a terra. Eu, o Senhor, falei, e certamente farei essas coisas a toda essa comunidade ímpia que conspirou contra mim. Encontrarão o seu fim neste deserto, aqui morrerão. Forte, não é mesmo? Aleluias. Peço que o Senhor remova, Pai, todas as vendas dos olhos dos seus filhos, todo o nevoeiro que foi colocado pelo inimigo, que eles vejam. Eu peço que o Senhor remova os tampões dos ouvidos, os ruídos. Pode ligar essa luz aqui, gente, dos fundos, por favor.
Né? Acho que estão funcionando. Glória a Deus. Isso aconteceu exatamente nesse mês que nós estamos, mês de Ab. Esse mês para os, aleluias, israelitas, é um mês que eles chamam de um mês triste. É um mês que eles chamam de mês de luto, mês de juízo. Ah, entendi, vocês estão querendo, aleluias, que visualizem aqui. Então agora eu vou pedir para apagar tudo, desculpa, eu não tinha visto isso aqui. Vamos ver se vocês conseguem ver tudo. Cada um desses meses aqui, ó, é do calendário judaico. São os calendários, é o calendário bíblico. O calendário bíblico, o calendário dos judeus, não é igual ao nosso, janeiro, fevereiro, março, abril. É isso aqui, ó. Nissan, onde é a Páscoa, a festa dos pães asmos, as primícias, aleluias. Aí vem, aleluias, conhecidas, amém? E aí vai, Tishri, que é o Rosh Hashanah, Yom Kippur e a festa dos Taber. Esses dois tempos proféticos aqui, um tempo, aleluias, nesse mês. Um dos fatos nós estamos vendo aqui é quando o Senhor, aleluias, fala que aquela geração não vai entrar na terra prometida, aleluias. Por que você viu aqui? Porque eles olharam as circunstâncias. Deus falou que ia dar a terra para eles. Aleluias. Está toda a comunidade, está uma festa, porque afinal de contas, eles teriam que trazer notícias. E como Deus disse que era uma terra boa, que manava leite e mel, eles estavam esperando uma notícia ruim ou uma notícia boa? Uma notícia boa. E qual é a notícia que eles trazem? Eles não falam da terra, eles não falam da qualidade da terra, eles não especificam, eles não dão ênfase, amém? As maravilhas que estão na terra. Eles dão ênfase quando nós começamos a ler o texto, depois você pode ler todo, 13 e 14. Eles, aleluias, intensificam aquilo que mais, aleluias, marcou a visão deles, que eles viram. O que foi que marcou a visão deles? Não foi a verdade do que Deus disse, que tinha uma terra boa para eles. Tinha ou não tinha terra? Tinha, tem, é Israel. O que marcou para eles foram os que eles viram, diga, gigantes. E muitos povos que tinham tomado, moravam naquela região. Eles começam a descrever, não, aqueles povos devoram os homens, nós como eles, nós somos, aleluias, como gafanhotos, diga, espírito de inferioridade. Quantas coisas Deus fala que vai fazer e a pessoa fala o quê? E o crente fala, isso não é para mim. Eu não sou capaz, isso é grande demais. Não. Vou falar para vocês, isso é um perigo. Se Deus fala que vai fazer algo na sua vida, você diga o quê? Eis-me aqui, Senhor. Glória a Deus. Porque a palavra de Deus diz que Deus não escolhe os capacitados, mas Ele capacita os escolhidos. Então não importa o lugar grande que Deus fala que vai te colocar. Deus quer que você creia. Amém? Não olhando as circunstâncias, não olhando com o teu olhar para as dificuldades. Deus quer que você olhe para Ele, que você confie nele, que você acredite nele. Que se Ele falou que Ele vai te pôr, Ele mesmo vai prover os meios para que você esteja lá em honra. Porque a palavra de Deus diz que nós jamais seremos envergonhados. Jamais Deus vai colocar um filho dele e falar que tem algo para você e vai te envergonhar. Jamais. Aleluia. Diga glória a Deus. Então eles andaram, aleluia, como você ouviu Deus falar. Deus fez todas aquelas maravilhas que nós sabemos, as pragas sobre o Egito, a abertura do Mar Vermelho. Nós vimos aqui o irmão falar, aleluia, o diácono falar no domingo, aquela revelação profunda que eu mesmo não tinha tido e nem nunca preguei essa revelação aqui. Que o próprio Deus pisou no mar e as águas não suportaram a presença de Deus e se abriram.
Só que ninguém viu os pés do Senhor e nem as pegadas dele. Só viram Moisés Mas, no Salmo 77, Asaf está dizendo que o próprio Deus pisou no mar para o povo passar. Isso é grande demais. Digo, meu Deus é grande e poderoso. E é Ele que vai na minha frente. Diga, é Ele que abre caminho para eu passar. É Ele, não somos nós. Derrachei. Nós obedecemos. Ele disse para Moisés: pega o cajado e toca nas águas. Moisés, ele obedeceu, ele fez a ação conforme o Senhor tinha pedido, mas com a obediência dele, Deus age, ele próprio vem. Diga glória a Deus. E aqui nesse dia o Senhor está dizendo: depois de tudo que eu fiz, vocês ainda não creem em mim. E esse momento aqui foi o momento em que a taça da ira do Senhor fez o quê? Diga, se encheu. Encheu. E foi o momento que o Senhor falou: acabou. Eles não entram mais. E a gente percebe aqui, irmãos, antes o Senhor já tinha falado que ia desistir desse povo. Já tinha falado para Moisés: eu começo tudo com você. Eu faço de você um grande povo e uma grande nação. Porque Deus faz o que Ele quiser, o que Ele quer. Amém? Eu extermino esse povo todo aqui e eu começo a nação que eu declarei, que eu determinei com você. E nós vemos Moisés como um grande intercessor, intercedendo para aquele povo, e Deus ouve a primeira vez. Amém? Essa aqui é a segunda vez e Deus não ouve mais. Deus, Ele libera o juízo. Esses não entram. Esses vão andar no deserto por 40 anos. E quando o último cadáver deles cair no deserto, os filhos vão se levantar e vão possuir. Aleluias. Quando eu estou pesquisando, Jerusalém foi transformada em uma cidade romana, pagã, aonde os judeus foram proibidos de entrar. Só podiam entrar uma vez por ano lá. Aleluia. Ave, o mais interessante, quando eu vou buscar o significado, ave significa, em hebraico, significa pai. Como assim, gente? No mês que tem o nome da palavra pai, pode ligar a luz, por favor? Todos esses acontecimentos, aleluia, e traz para nós, aleluia, a representação mesmo de um pai que corrige, aleluia, mas um pai, aleluia, que não despreza a aliança, aleluia. Esse mês também, ele, aleluias, é também tido como mês, diga, de restauração. Porque através, aleluias, da palavra de Deus, através dos profetas, Deus anunciou que restauraria. Então, mais uma vez, nós estamos vendo aqui o pai que corrige por causa da desobediência, porque nós vemos aqui que a sentença que veio sobre aquela geração que foi tirada do Egito, ela veio por causa da desobediência deles, da incredulidade deles. Eles não creram no Senhor. E o Senhor permite muitas vezes situações, aleluias, porque muitas vezes, aleluias, o povo de Deus se afasta dele. E Deus tem que permitir para que eles vejam o quanto eles eram abençoados com a presença de Deus. E o quão amaldiçoados eles são sem Deus. E é uma coisa que eu sempre falo. Não importa o que a gente passe, servindo ao Senhor. Aleluias. Não importa, porque se estamos servindo o Senhor, Ele está conosco. Ele nos guarda, Ele nos livra, Ele nos sustenta. Ele é um Pai maravilhoso.
A melhor coisa que aconteceu na nossa vida foi o Senhor ter nos escolhido. E nós temos que devolver isso para o Senhor. Nós precisamos dar uma devolutiva para o Senhor. Como que eu devolvo isso para o Senhor? Eu devolvo isso para o Senhor reconhecendo, não me esquecendo, mantendo a minha consciência, sabe, viva, mantendo a minha consciência ativa, aleluias, sabendo de onde o Senhor me tirou, aleluias, e tudo que o Senhor fez por mim tem feito, aleluias, me fortalecendo, que não importa o que eu passar, sempre eu vou ter esperança que o Senhor está me levando para um lugar melhor. Diga glória a Deus. Eu tenho essa esperança em mim. Eu tive uma experiência com Deus antes de ter um encontro com o Senhor. Na verdade, eu tive um encontro com o Senhor. Mas quando eu vim para a presença do Senhor, para a casa do Senhor, eu comecei a ficar muito ansiosa. Eu comecei a ficar impaciente com o deserto. Eu era nova na fé, eu não entendia o deserto. Eu não queria que tivesse deserto. Eu queria que Deus já me arrumasse um emprego, já fizesse alguma coisa. Mas é muito interessante, né? Nós vimos também a ministração da cura daquele paralítico que foi levado para aqueles 4 homens. E que antes de curá-lo, Jesus diz o quê? Os seus pecados estão perdoados. Ou seja, o Senhor começou a trabalhar, a tratar na vida daquele homem por dentro primeiro, o interior primeiro, para depois manifestar a cura exterior. Então o Senhor, Ele quer trabalhar dentro de nós primeiro, e o deserto tem essa função, aleluia, de nos aproximar de Deus, de nos fazer conhecer o Senhor, de nos tornar dependentes de Deus, porque no deserto nós não temos controle de nada. Aleluia, mas no deserto nós temos a experiência de sermos supridos, cuidados por Deus. É no deserto que nós aprendemos a confiar no Senhor e saber que nós temos um Deus fiel que não nos desampara. Diga glória a Deus. Eu nunca fui desamparada no deserto com os meus filhos. Nunca o Senhor me deixou faltar comida. O Senhor não me deixou faltar os livramentos, a saúde. O Senhor não me deixou faltar as vestes. O Senhor não me deixou faltar um teto sobre a minha cabeça. O Senhor não me deixou faltar. Não era da maneira como eu queria, mas foi da maneira que o Senhor viu que eu precisava, para que Ele me tratasse, para que eu fosse quebrada e não voltasse a ser aquela mulher arrogante que eu era. Eu era uma mulher insuportável. Muito cedo eu comecei a ser independente, a cuidar da minha própria vida e a ganhar muito dinheiro. E por ter sido muito ferida e muito machucada, eu usei essa promoção que Deus me deu, muito nova, 18 anos, eu já era independente e já bancava, aleluias, a muitos. E isso, né, assim, a falta de experiência com Deus e a imaturidade me tornou uma pessoa muito soberba e arrogante. Eu me sentia superior. Dinheiro para mim não era nada. As pessoas me procuravam e falavam, eu estou precisando de tanto. Toma. Eu me sentia alguém com poder, vocês entendem isso? Ah, você precisa? Toma. O meu toma não era de bondade. Era de, hoje, aquela pessoa que vocês não deram nada, aquela pessoa, hoje eu tenho, eu posso. E eu tinha vida de luxo, só roupa de marca, só, irmãos, luxo, luxo, luxo. Deus me permitiu viver assim por uns 10 anos aqui em São Paulo. Eu era insuportável. Eu era insuportável. Eu não tinha contato com muitas pessoas. E porque eu nem queria. As pessoas com quem eu tinha relação eram de outros lugares, de outro bairro, de outro nível social. E quando eu tinha que vir, ou estar nesse lugar, eu estava sempre muito escondida dentro de casa. E eu falava, meu Deus, que lugar é esse? Mas o Senhor falou, eu vou te quebrar. Eu vou te quebrar. E o Senhor me quebrou. O Senhor me quebrou. Mas me quebrou num nível
que vocês não têm noção. E o deserto para mim foi difícil, porque o deserto foi o momento em que o Senhor, aleluia, preparou para trabalhar no meu caráter e para me revelar quem Ele era e como eu era dependente dEle. E hoje eu digo para você, olha, todo crente tem que passar pelo deserto. O crente que não passa pelo deserto, eu não acredito na conversão dele. Eu não acredito na conversão dele. Eu não acredito na transformação de vida dele. Porque é no deserto que nós conhecemos o Senhor. Aleluias. E Deus, quando nós somos aprovados, o Senhor, Ele nos aprova, Ele nos ergue, porque aí nada para a gente tem mais valor. Hoje, para mim, o dinheiro é oportunidade para ajudar na obra, para ajudar quem precisa, não mais com arrogância. Eu fui tão quebrada, irmãos, tão quebrada. Eu não sei quantas vezes que eu já tive com o pé na cova. Eu não sei, já perdi a conta. E eu entendi que se o Senhor não fosse na minha vida, irmãos, nem dinheiro e nem ninguém poderia me salvar. Eu fui uma pessoa muito imatura também, atrás de pessoas. Eu queria terceirizar minha relação com quem? Com Deus. Vamos visitar várias igrejas, vamos ver o que Deus tem para falar através dos profetas. Fui fraca na fé nesse tempo, muito fraca. Não tinha relação, história com Deus. E ficava procurando se Deus falava comigo. Aí ia num lugar, se não falasse, eu ficava triste. Ia no outro, e foi aquela luta. Até que o Senhor falou assim, eu vou falar com você na palavra. E começou a me trazer, diga, substância. Aleluias. Começou a me trazer base. Aleluias, a palavra. Aí eu comecei a me fortalecer, a conhecer e confiar no meu Deus. Amém? E eu louvo o Senhor, porque é a melhor coisa que aconteceu na minha vida. E eu creio no Senhor. Eu sei que, aleluia, há tempo para todas as coisas, né? Nós passamos momentos bons e passamos momentos difíceis. Mas eu tenho toda a confiança no meu Senhor. Eu tenho toda a confiança no meu Senhor. Eu já passei por momentos muito difíceis. Meu filho, aos 6, 7 anos, ele começou uma dor nos olhos. E eu fui por aqui, eles olharam, colíriozinho, e aquela dor não parava, e o olho inchado e vermelho. E alguém disse, leve nas clínicas, que lá tem especialista. E quando eu levo nas clínicas, e eles vão fazer exames, tomografia, precisamos internar ele agora, porque ele tem que fazer uma cirurgia de emergência. Porque um coágulo está atrás aqui, ó, da visão dele, está entre os olhos e o cérebro. Se isso estourar, irmãos, só Deus sabe que eu passei naquelas clínicas 7 dias. Só Deus sabe. Com o inimigo falando que ia matar o meu filho. E Deus me mostrou que estava ali comigo. Amém? Deus me mostrou, Deus enviou um anjo lá, isso agora eu estou falando real, gente. Enviou um anjo para entrar com ele, para me tocar, para me colocar num sono profundo, para que eu não enlouquecesse. Esse anjo me tocou, eu dormi durante todo o tempo da cirurgia do meu filho e só acordei. Quando eu abri o olho, a enfermeira disse, desce que o seu filho já acordou e está na sala pós-cirurgia. Eu tive essa experiência dentro das clínicas. Deus enviou um anjo para me tocar, para que eu não sofresse, porque o inimigo estava ali gritando, falando o que ia fazer. E Deus esteve com ele. Ele conta a experiência dele depois para vocês. Eu tive a minha e ele teve a dele. Glória a Deus. A minha filha caiu de uma laje, irmãos, desse tamanho aqui, ó, de costas. Ela tinha 3 anos. Nós morávamos num lugar que tinha uma
uma escada caracol. Era muito curtinho o espaço onde tinha uma máquina de lavar da vizinha, e eu pedi para secar as minhas roupas, e eu sentei junto com Luísa, e a roupa batendo, e a roupa termina de bater. E eu falo, fica aí, filha, que eu vou ver a máquina. Irmãos, espaço pequenininho. Quando, irmãos, eu tô ali olhando a roupa, que eu olho, ela fala, mamãe, que eu olho para cima, minha filha tinha subido, sem eu perceber a escada, irmãos. Irmãos, foi tudo muito rápido. Quando eu olho e passo, ela, não sei o que acontece, ela vai descer, enrola o pé, e ela cai lá de cima, de costas. Irmãos, então eu tenho uma cena do meu grito de desespero, de ver a minha filha no chão, né? Aleluias, e era disso aqui, ó, de piso. E tem uma cena de ver a minha filha descendo assim, ó, e sendo colocada. Outro anjo. Quando eu vou até a minha filha para tomá-la nos braços, pensando, tá tudo cheio de sangue o chão. Não tinha nada. Eu pego minha filha nos braços e olho para ela e ela fala, mãe, fiz bobagem. E eu, nessa hora, ouço o Senhor falar comigo, cuida dos meus, que dos seus cuido eu. E eu não tenho voz, eu não tenho palavra, eu agarro ela e só falava com Deus no meu espírito. Muito obrigado, e saio. Sabe, assim, atônita, sem saber como é que alguém ia acreditar numa loucura daquela. Eu sei da experiência que eu tive com o Senhor. Por que você serve a Deus tão fielmente esses 27 anos? Primeiro, graça. Segundo, fidelidade desse Deus. E o que Ele fez comigo. A minha vida não era tão importante, mas a vida dos meus filhos era muito importante para mim. E Ele fez uma aliança poderosa comigo, me prometendo a proteção sobre os meus filhos. E isso foi maravilhoso. E Ele sabe que eu confio nele. Aleluias. Esse é um mês, aleluias, que eles, como eu disse, no dia 9, foi estabelecido um jejum, e após o dia 9, inicia-se um período de 7 semanas, chamadas 7 semanas de consolação, aleluias, aonde eles estão ali buscando o Senhor, baseado nessas duas palavras. Por favor, coloque Isaías 41, que é a promessa de Deus, que eles tomam essa promessa e eles passam essas 7 semanas se santificando, se arrependendo para o próximo tempo que virá. Aleluias. Aleluias. 40. Aleluias. 41. Consolem o meu povo, diz o Senhor. Essas 7 semanas que iniciou após o dia 9, a partir do dia 10, eles chamam de 7 semanas do consolo. Eles estão orando e buscando ao Senhor, baseado nessa palavra. E também Isaías 61:3. Isaías 61:3. Aleluias. Que diz: e dá a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor, para revelar o seu esplendor. Eles entendem que esse Pai corrige, mas que esse Pai também restaura. Diga glória a Deus. Aleluia. Vamos no livro de Ageu. Aleluias. Ageu capítulo 1. Na verdade, eu acredito que é Ageu capítulo 2, mas nós vamos encontrá-lo só para a gente ver um dos momentos em que Deus está prometendo restauração. E Deus está falando sobre a glória do segundo templo.
Por quê? Porque o primeiro tinha sido o quê? Destruído. Mas Deus está fazendo o quê? Diga, está consolando o seu povo. Capítulo 2, tá? Ageu 2. Desculpa, amor. Espera aí, não é... É 2 mesmo, só que versículo 1. No 21º dia do 7º mês veio a palavra do Senhor por meio do profeta Ageu. Pergunte o seguinte ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Seutiel, ao sumo sacerdote Josué, filho de Josadac, e ao restante do povo. Quem de vocês viu este templo no seu primeiro esplendor? Comparado a ele, não é como nada que vocês veem agora, né? E ele diz para o povo, coragem, Zorobabel, declara o Senhor. Coragem, sumo sacerdote Josué, filho de Josadac. Coragem, ao trabalho, ó povo da terra, declara o Senhor, porque eu estou com vocês, declara o Senhor dos exércitos. Esta é a aliança que fiz com vocês, quando vocês saíram do Egito. Meu espírito está entre vocês, não tenham medo. Assim diz o Senhor dos exércitos. Dentro de pouco tempo, eu vou fazer tremer o céu e a terra, o mar e o continente. Eu vou fazer tremer todas as nações, as quais trarão para cá os seus tesouros. E eu vou encher este templo de glória. Diga glória a Deus. Diga, o Deus que trata. O Deus que disciplina. Diga, o Deus que restaura. E ele diz, tanto a prata quanto o ouro me pertencem, declara o Senhor dos exércitos. A glória desse novo templo, aleluias, vai ser maior do que a do antigo. Sempre Deus está prometendo ao povo dele, nos prometendo algo que é maior. Você falhou, você caiu, você pecou, se arrepende. Entra nesse processo, como Israel traz à memória que esses acontecimentos para o quê? Diga, para não esquecer. Porque como eu falei para vocês, tem muita gente que se esquece. Chega no tempo bom e se esquece. Mas no tempo bom que Deus colocou, nós temos que ter dias para nos lembrarmos do que aconteceu quando nós desobedecemos a Deus. Do preço que nós pagamos. Para quê? Para que a gente não repita novamente. Para que a gente não fale novamente. Quantos estão entendendo? Nós precisamos ter esses dias. Israel tem esses dias marcados para que eles tragam a memória, para que eles chorem diante do Senhor, para que eles jejuem, para que eles se arrependam, digam e façam uma nova aliança com o Senhor. Façam uma nova aliança dizendo, Senhor, nós não vamos fazer mais isso. Nós vamos continuar fiéis ao Senhor agora, porque nós aprendemos e nós não queremos que isso aconteça de novo. Nós não queremos que o templo seja destruído, que nós não tenhamos mais um lugar para te adorar. Nós não queremos mais, Senhor, que esse lugar que a gente pode vir toda semana, pode trazer os sacrifícios, pode te adorar, ouvir a palavra de consolo, a palavra da salvação. Nós não queremos que esse lugar seja tirado de nós. Como foi tirado essas 2 vezes e outras tantas. Aleluias. Nós precisamos Deus sempre nos promete algo maior. O cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Caiu, se levanta. O Deus de Israel também é o Deus da bondade, da misericórdia. É o Deus, aleluia, paciente e tardio a se irar. Quando a ira do Senhor chega a descer, é porque ele já esperou demais. Ele já pediu demais. Ele já falou demais. Então, esse tempo é para que nós, aleluias, como igreja, aleluias, possamos olhar para o que o Senhor fez e tratou Israel. Ah, mas eu não sou israelita. Mas no livro de Romanos fala que se Deus tratou assim a videira verdadeira, o que dirá nós que somos jambuzeiro?
Somos enxertados. Nós não podemos nos gloriar. Falar, mas isso foi Israel, conosco não é. Não. Nós temos que andar na justiça de Deus. Nós temos que temer o Senhor. E mais do que isso, nós precisamos crer no Senhor. Deus, Ele quer achar em mim e em você, diga, fé. Ele quer achar fé no nosso coração. Porque a murmuração e a reclamação, elas são o oposto da fé. Aonde você encontra reclamação e murmuração, é porque saiu a fé. Não tem mais o quê? Não tem mais fé. Porque quem tem fé, ele vê além das circunstâncias. Poxa, eu estou olhando aqui, aparentemente eu não estou vendo nada, mas eu creio no Deus que cria caminho aonde não tem caminho. E que se não criar, Ele me faz andar sobre as águas. Tem um louvor assim que eu amo. Se o sol se pôr e a noite chegar, Tu és quem me guia. Amo esse louvor. Deus, Ele quer achar fé no meu e no seu coração. O que nós tomamos para nós nesse dia? Aleluias. Que representa para nós? Aleluias. Muitos perdem a oportunidade por falta de quê? De fé. Porque olham o quê? As circunstâncias. Você tem que saber e tem que pensar o seguinte: se eu sou fiel a Deus, Deus está comigo. Amém? E ponto. Acabou. Ele vai me guiar, Ele vai me mostrar, Ele vai me revelar. A nossa relação com Deus, aleluias, ela é estabelecida por uma aliança, onde eu faço a minha parte e Deus vai fazer a dele, com certeza. Nós sabemos que se nós nos mantivermos fiéis a Deus, Ele vai se manter fiel a nós. Amém? Ele vai se manter, Ele vai trabalhar ao nosso favor e Ele vai fazer conosco. E 30 anos é o Deus que criou o caminho no Mar Vermelho para que aquele povo passasse e destruiu todo o exército de Faraó para salvar o seu povo. Esse é o nosso Deus. Eu não sei se você já se converteu. Pastora, que conversa é essa? Conversa séria. Pedro andou com o Senhor 3 anos e meio. O Senhor disse para ele: quando você se converter, ajuda os seus irmãos. O cara estava ali do lado de Jesus 3 anos e meio, viu tudo. E segundo as palavras de Jesus, ele ainda não era o quê? Convertido. A conversão é algo tremendo. Quando você se converte, não tem quem abale a sua fé. Aleluias. Tem um salmo que fala sobre isso. Aleluias. Que aqueles que confiam, eu vou achar esse salmo aqui, eu não sei se é Salmos 125, e nós vamos terminar com ele, porque a presença de Deus é tão maravilhosa aqui, que vocês estão vendo que eu estou sentindo liberdade para pregar. Isso não sou eu não, isso é a liberdade que Deus está dando através do Espírito Santo. Deixa eu só achar aqui. Aqueles que confiam no Senhor são como os montes. Salmo 125. Olha aqui. A fé de um homem e de uma mulher representada num salmo. Aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião. Aquele que confia, que tem fé no Senhor, nada pode abalar ele. Nada pode abalar. Se abala, é porque ainda precisa o quê? Se converter. O que é a conversão? É isso. É a crença. É a fé. Se eu creio, logo porque eu creio, eu permito que Ele trabalhe na minha vida. Que Ele faça uma grande transformação. Se eu creio, eu não me movo mais naquilo que eu queria antes. Eu me movo segundo Ele. Segundo, aleluias, o que Ele fala. Então, muitos perdem oportunidades por falta de fé. Muitos atrasam o cumprimento das
promessas por falta de fé. Quantas vezes Deus teve que, como nós vimos aqui, prometeu a terra que mana leite e mel, mas o povo foi lá e fez o quê? Atrasou. Quanto tempinho, gente? Só 40 anos. E você viu a resposta, o porquê dos 40 anos, né? Você viu? Deus falou com eles no capítulo 14 de Números. Falou, os 40 anos vai ser o seguinte. Aleluias. Cada ano vai representar um dia dos 40 dias que vocês andaram na terra para espiar ela. E mesmo assim, vocês duvidaram de mim. Eita, que deu sério. E tem gente que quer mudar a pregação. Não dá para mudar a pregação. Não dá para pagar isso. Vocês vão ficar 40 anos nesse deserto até morrer. Porque podia ter feito assim, ó. Matei todo mundo. Não, de 20 para cima, vai ficar no deserto até que o último cadáver caia. De 20 para cima, não vai entrar. E os seus filhos vão ficar no deserto pagando pelo erro de vocês. Até que o último cadáver caia. E aí eles vão entrar. É muito sério. Diga, atrás do cumprimento das promessas. Eu falo isso porque tem gente que jura que prometeu, vai se cumprir. E vai mesmo, Deus é fiel, mas nós temos que fazer a nossa parte. Aleluias. E o 3, irmãos, a necessidade que nós temos de crer em Deus acima das circunstâncias. Diga, eu saio daqui hoje, crendo no meu Deus, indiferente do que eu esteja vendo. Ele está comigo e é isso que importa e pronto. Vamos ficar de pé? Aleluias. Pastor, o que fazer nesse tempo de ave? Esse tempo, nós já vimos que é um tempo sério, né? É um tempo que os judeus dizem que é tempo de juízo de Deus. É um tempo que Deus traz juízo e é um tempo que Deus traz, aleluias, situações, né? Comigo até nas dificuldades, o Senhor tem me guardado, o Senhor tem me livrado, o Senhor tem me conduzido. Senhor, se eu tenho errado, o Senhor me perdoa. Se eu tenho deixado de crer, se a minha fé tem sido enfraquecida, me perdoa. Porque o judaico, amém? Aleluias. Para Yom Kippur, que é o dia da decisão, e aqui é o quê? Diga, festa dos tabernáculos. Esse tempo aqui é um tempo onde eles falam que há uma decisão de Deus. Então, esse é um tempo que nós precisamos, a partir daqui, ó, estarmos, aleluia, celebrando o Senhor. Amém? Nos colocando na presença, na brecha, adorando, buscando, orando, nos santificando, para que o Senhor estabeleça um ano novo para nós. Aleluia. Não estou dizendo o ano novo aí, desse tempo, aleluia, desse calendário gregoriano, né? Aleluia. Mas do calendário de Deus. Amém? Diga glória a Deus. Diga tudo é com Deus. Diga ainda bem que Ele me escolheu e que eu sou dele e Ele é meu. Amém?